Papo sobre pets das quintas-feiras aqui com o Dr. Hélio Franzoni Neto, está comigo ao vivo na Rádio Clube, é médico veterinário, meio-dia 28 minutos. O Hélio, seja bem-vindo à Rádio Clube mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo, tudo bom, bem? Estamos falando muito aqui fora do ar, hein, Hélio? Exatamente. Agora no ar também, ó. Enquanto o Gil Zaniboni trazia as informações, enquanto você acompanhava aí algumas informações, a gente bateu um papo fora do ar aqui com o Hélio. E agora no ar, então, papo sobre pets, fica o convite também para quem quiser interagir através do nosso WhatsApp, que é o 3541-1265. Mas, Hélio, Outubro Rosa, o câncer de mama não afeta apenas os seres humanos, também uma realidade aí na vida dos nossos animais de estimação, especialmente cadelas e gatas. Muitas vezes silencioso no início e é um tipo de tumor que pode evoluir rapidamente. Mas a boa notícia é que a prevenção e diagnóstico precoce fazem a diferença. Vamos falar um pouquinho disso também, Hélio? Quer dizer que o câncer de mama chega para as cadelas, para as gatas? Chega. Vamos abordar um pouquinho. Quais são as principais causas do câncer de mama nos animais? O câncer de mama, né, Marcelo, a gente se deve principalmente de algumas alterações que a fêmea tem, principalmente da parte hormonal, que pode desenvolver o tumor de mama, né? Como no ser humano também, tem as causas genéticas, né? Então, às vezes, um fator genético na família, às vezes a mãe teve, a avó teve, a tia teve. Então, assim, nas cadelas, né? E nos machos também pode acontecer, pouca probabilidade de acontecer em macho, mas pode acontecer, tá? Menos incidência, né? Mas também pode ser por fator genético, né? Às vezes na linhagem dessa cadela, né? Às vezes os antepassados dela tiveram tumor de mama e isso também pode passar adiante para essa cachorrinha, tá? E também um fator hormonal também pode desenvolver, né, os tumores de mama também, né? Eu sempre recomendo, Marcelo, para a gente trabalhar, né, a gente fala com a prevenção, né, que é a melhor forma possível, né? Então, sempre prestar atenção principalmente nos cios dessa fêmea, né? Se o cio é um cio regular, se ela tem um fluxo de secreção certinha nesse ciclo, né? Se ela está ciclando a cada 6 meses, né? Se está tendo um cio normal, né? Não é aquele cio, esse cio ela sangrou, o outro não, esse cio veio agora com 3 meses veio de novo, não está um cio regular. Isso também predispõe a tumores de mama. Animais ou fêmeas que tenham pseudociese, que é aquela gravidez psicológica, né, que tem o inchaço das mamas, tem produção de leite. Então isso, tendo todo o cio, né, ela também aumenta a chance da fêmea ter o tumor de mama, tá? Então eu falo assim, uns 5 a 6 anos para cá, né, a gente mudou um pouco a nossa visão, né, principalmente para a castração dessas fêmeas, porque antigamente o pessoal falava assim, tem que castrar antes do primeiro cio para evitar o tumor de mama, né? Só que a gente começou a ter muito problema de castração muito precoce. Então tinha gente castrando fêmea com 3, 4 meses de vida. E a fêmea não desenvolveu todo o organismo, não teve o crescimento adequado, né? O contato com a parte hormonal para ter um desenvolvimento bacana. E é isso, essa fêmea que teve uma castração muito precoce começou a dar problema futuro, principalmente com outras alterações hormonais. E também alterações, às vezes, ortopédicas. Então a gente fala assim, a fêmea precisa ser castrada, tá? Mas dá pra gente esperar um pouco, não precisa ser algo tão precoce assim, né? Então a gente fala, deixa a fêmea entrar umas 2, 3 vezes no cio. Então na hora que ela estiver lá com 1 ano e meio, quase 2 anos de idade, teve esses 2, 3 primeiros cios, aí a gente castra, que aí a gente vai tentar evitar tanto um problema hormonal quando ela for mais velha, ela vai conseguir ter esse crescimento adequado durante esse primeiro ano da vida dela, então ela vai conseguir ter a formação dos órgãos de articulação, parte óssea, certinho por conta dessa parte hormonal que ela vai ter o contato, né? E também, quando a gente castra ela a partir dos seus 3, 4 anos, a gente também vai prevenir o tumor de mama, né? Então a gente consegue prevenir esse tumor de mama aí quando ela fica mais velhinha. Castração seria, vamos dizer assim, importante. Um dos melhores
jeitos da gente tentar evitar ao máximo o tumor de mama, tá? Pode acontecer mesmo a fêmea castrada gerar o tumor de mama de uma certa idade? Pode, mas a incidência é muito pequena, é muito menor, tá? E é igual mulheres, sempre tá às vezes passando a mão na barriguinha do seu animal, avaliando as mamas, estão apertando as tetinhas, vendo como que tá, se tem algum carocinho, algum nódulo. Se perceber algum nódulo na região das mamas, aí é interessante entrar em contato com o veterinário, levar lá para ele dar uma olhada e às vezes até mesmo retirar esse nódulo, mandar para histopatológico para ver se é mesmo um tumor de glândula mamária, né? Porque quanto antes a gente tira esse tumor com margem cirúrgica, tudo, a chance da gente ter um prognóstico bom é melhor, é mais favorável do que às vezes chegar com um tumor parecendo uma laranja lá e aí complica um pouco mais o quadro. Existe alguma idade ou raça mais propensa a desenvolver esse tipo de doença aí, esse tipo de tumor? Não tem, Marcelo. Todas as raças são susceptíveis, né? Mas eu falo assim, a idade, eu falo assim, um câncer em si, em pacientes, no caso, eu falo que assim, é muito difícil a gente pegar paciente jovem. Então, normalmente, a gente vai pegar essas fêmeas com tumor de mama que normalmente não foram castradas, né? Que já têm seus 7, 8 anos de idade, né? E aí apresenta os seus nódulos na mama. Então, assim, é da idade média para frente. Então, é dos seus 7, 8, 9 anos que vai começar a aparecer esses tumorzinhos de mama. Em relação ao tratamento, hein, Hélio? O prognóstico até de sucesso no tratamento, o que tem disponível hoje? Nossa, hoje a gente tem uma larga escala, principalmente em parte cirúrgica, né? Então, a gente tem cirurgia, a gente tem a parte oncológica, que é eletroquímio, tem quimioterapia, tem estadiamento oncológico. Então, tem várias coisas que dá para a gente fazer com o paciente, né, para tentar dar o máximo de qualidade de vida e longevidade para o paciente. Então, a gente correndo com isso antes, né, antes mesmo às vezes de gerar uma metástase em outro órgão, tudo, a gente tem uma eficácia bem positiva aí com os tratamentos. Então, existe opção, mas tem que diagnosticar precocemente, seria isso? Você tem que diagnosticar precocemente, né? Então, é porque às vezes a pessoa fala assim, é só um nódulozinho, é pequeno, aquilo lá vai aumentando, na hora que começa a incomodar o tutor, né? Na hora que a gente vai ver, já é tarde, é um nódulo muito grande, fica difícil de remoção cirúrgica, então o animal sofre na cirurgia, porque assim, é uma quantidade de pele que às vezes tem que tirar muito grande, então assim... viu um nódulo pequeno, já corre, se antecipa. Eu falo que assim, até o custo do procedimento às vezes vai ser menor, às vezes a eficácia do procedimento vai ser maior. Então, se a gente deixa para na hora que está bem feia a coisa, né, às vezes é muito prejudicial para o animal. Então, se a gente correr com isso antes, melhor para o animalzinho mesmo. A Laura Bertoli está perguntando se existe vacina contra câncer em pets. Não, ainda não temos ainda no mercado. Infelizmente, ainda a gente não tem ainda. Chegou nesse ponto, né? Não chegou nesse ponto. O ser humano também é muito raro, né? É muito raro, é difícil. O câncer, até no ser humano ainda, é algo que ainda tem que ser estudado muito ainda, né? Então, é bem complicado esse tipo de doença. Eu acho que é uma das principais doenças que a gente pega que eu falo que a gente às vezes não tem um diagnóstico bom, favorável. Então eu falo que câncer, independente dele qual seja, a gente tem que sempre ficar de olho, sempre atento, por mais que às vezes tirou com uma margem cirúrgica bacana, não tem linfonodo adjacente complicado, tudo, a gente tem que ficar de olho, porque uma hora ou outra às vezes ele pode voltar e às vezes voltar pior do que já estava e ia complicar mais o caso. Tá, então, Outubro Rosa também para os pets aí, a importância de fazer o acompanhamento clínico com o veterinário, enfim, levar sempre ali para fazer aquela avaliação, principalmente no caso, então, do câncer de mama, as cadelas, exatamente, as gatas, tá? E quanto mais rápido fizer o diagnóstico, se for o caso do câncer de mama, mais fácil também o tratamento, diagnóstico precoce favorece no sucesso do tratamento, né? Isso, exatamente, Marcelo, é isso aí. Vamos para as perguntas de ouvintes, mais ainda perguntas aqui. Vamos lá. O Danilo Borges. Alô, Danilo, remédio caseiro como vinagre e água funciona contra pulgas? É perigoso confiar nisso? Já chegaram lá com o cachorro cheirando vinagre, E aí? Remédio caseiro. Remédio caseiro. Ó, eu não sei se vai ajudar, tá? Não sei se vai resolver o problema. Assim, o vinagre, né?
ele tem vamos dizer assim, ele tem uma ação, às vezes até um pouco bacteriana ali no caso, né? Mas ele eu acho que não vai chegar a matar a pulga, ele pode até espantar, às vezes por conta da acidez que tem o vinagre, alguma coisa, às vezes queimar as patinhas da pulga, às vezes vai cair um pouco, né? Mas fala assim, eliminar, ter uma eficácia bacana, infelizmente não vai ter. Então, as opções que estão no mercado são as melhores, né? São as melhores hoje em dia. Tá bom. Marcelo, aqui é o Fabiano Lima, aqui do Varley Colombini. Pode me ajudar? A minha calopsita escapou na segunda-feira. Gostaria de pedir se alguém a encontrou aqui na Zona Leste que faça contato. Ele mandou foto da calopsita, Hélio. Vamos pôr na live aí para quem está acompanhando. A calopsita aí é do Fabiano, tá? 993342602. 993342602. A minha filha tá chorando de que é a calopsita de volta. Tá aí a bonita calopsita do Fabiano. Ele tá dizendo que tem uma gratificação de R$500, hein? Olha lá, para quem devolver a calopsita. Calopsita voa muito, velho? Vai muito longe? Não, normalmente ele vai ficar ali por volta das redondezas ali da casa dela. Não vai para muito longe, não. Uhum. Não é um animal que voa tanto. Tá bom, então pessoal aí do Varley Colombini, quem tiver informações, fala com o Fabiano. Boa sorte, Fabiano. É um bichinho bonito, né? Calopsita é um pássaro bonito. Tem mais pergunta aqui e o mouse vai travar bem agora, Hélio. Que coisa. Ajuda aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Qual é a Andréia, do Jardim Luísa Maria. Qual é o pior alimento humano que o pet pode comer, mesmo de pequena quantidade? De vez em quando a gente trata desse tema. Chocolate é um deles, né? Chocolate. A uva tem que ficar de olho, né? Cebola tem que ficar de olho. Uva e cebola? Cebola. Deixa eu ver um outro mais assim. Alimento do dia a dia ali, né? Porque tem muita gente que dá o arroz e feijão que sobra ali, a carne. O arroz e feijão não vai ter muita alteração. Algumas frutas muito ácidas também a gente tem que ficar de olho, tá? Mas eu acho que as principais aí, que eu acho que tem mais na rotina nossa aí, toda a casa vai ter um chocolate, às vezes vai ter uma cebola, vai ter uma uva ali para criançada, então tem que ficar de olho. Os três que normalmente a gente mais pega O chocolate é o mais perigoso? É o mais perigoso e causa mais problemas, vamos dizer assim. Ele vai ocasionar, às vezes, uma pancreatite, vai ocasionar uma gastrite, vai ter diarreia, vai ter vômito, então tem que ficar de olho com o chocolate. Qual que é o sintoma que o cachorro, o animal, o pet desenvolve aí se ele comer algo assim? Aí seria a parte de vômito, diarreia, aí dor abdominal, apatia, então seriam esses principais sintomas aí que a gente tem que ficar de olho. E é muito comum, hein, Hélio? É muito comum, eu falo principalmente por quem tem criança pequena em casa. Que às vezes dá o chocolate para criança, tudo a criança vai lá e às vezes dá, ou derruba no chão, o cachorro vai lá e pega. Então tem que ficar de olho. Ficar atento aí aos sintomas, né? A Marcela, minha xará, tá perguntando aqui. Ela tá perguntando sobre vacinação. Marcelo, pergunta por favor, vacinar ainda é obrigatório? O pessoal está sempre perguntando isso aqui. Eu falo que assim, a vacinação obrigatória, né, por lei, é a antirrábica. Né? Eu falo que todo animal tem que ter antirrábica em dia. Por quê? Ela é uma zoonose. Né? Então, ela passa essa doença para o ser humano. Né? Por mais que aqui no nosso estado está bem controlado, né, eu acho que eu nem sei a incidência da raiva, que é muito difícil acontecer, né? Realmente por conta da vacina. Então, a vacinação da raiva a gente tem que fazer. Isso é imprescindível, tá? Tanto o cão quanto o gato tem que tomar a vacinação da raiva, tá? As outras vacinas, principalmente para o cão, que é a polivacina, que é a V8, a V10, é interessante que são doenças que a gente não tem uma cura efetiva. Então, assim, é interessante para proteger o seu animal, tá? Principalmente sinomose, parvo, lepto. Então, tem a polivacina, ela vai proteger contra essas doenças, né? E a profelino seria a tríplice ou a quádrupla, que vai abranger algumas doenças também do gato, tá? Mas a obrigatória, assim, por lei, seria a de zoonoses, que seria da raiva. E você falou da V10? Isso. Essa daí ela engloba várias? Ela engloba em várias. Uma só? Ela chama V10 porque são 10 patógenos, né, que ela vai proteger o animal.
Uhum. Então ela tem cinomose, hepatite A, B, C, tem lepto, tem coronavirose, tem várias coisas aí que Em podem média, um produzir. tutor vai gastar quanto no ano com vacina, se for ver? Se fizer aí uma Olha, aplicação ideal. no começo quando é filhote, vai gastar um pouquinho mais porque tem os reforços da vacina, né? Então a gente tem, por exemplo, eu vou pegar um filhotinho de 45 dias. Então ele vai ter que tomar dessa V10, ele vai ter que tomar 4 doses da vacina, né? A antirrábica é uma dose única, então toma uma agora e vai tomar só ano que vem. Aí depois a gente tem as outras vacinas que seriam da gripe e a da giardia, né? Mas colocando assim, se for uma vacinação anual, né? Então todo ano o cão vai precisar tomar uma V10, uma da raiva. Se ele for fazer a da giardia, uma da giardia e uma da gripe, né? Contando aí ao total, ele vai gastar em média aí, com vacinas de boa qualidade, uma média de uns 400 assim, R$ 450 de vacina por ano. No ano. Tá, para ter então a imunidade do cão, do pet ali. Perfeito, bonitinho. Bacana, né? Bacana. É importante. A Vanessa, Marcelo, boa tarde. Pede para falar um pouco sobre coceiras em pet. Questão dermatológica também é comum. O pessoal está sempre perguntando. É muito comum essa parte dermatológica de coceira em alguns animais, né? A gente está vendo com uma incidência muito maior, né, de alguns pets apresentando realmente coceira ou dermatite atópica, né? Então, não sei se isso pode ter correlação principalmente com alguns produtos de banho-tosa, né? Ou se é um animal que vai muito em banho-tosa, né? Que faz a rotina de banho-tosa, né? Às vezes a alimentação em casa, às vezes petiscos, essas outras coisas também podem influenciar também a questão da coceira, tá? Eu vou falar que assim, ó, 70% dos casos que a gente vê de coceira, às vezes por ectoparasita. Então é pulga, carrapato, às vezes uma sarna, às vezes pode ocasionar essas coceiras nesses pacientes. As outras causas são mais voltadas à parte atópica do paciente, que ele tem alguma alergia a algo que está provocando a coceira. Então, às vezes, isso pode ser uma alergia alimentar, pode ser uma alergia a algum produto que ele esteja tendo contato, às vezes, no banho, ou que ele está tendo contato em casa, tipo uma coberta, um tapete, um taco, alguma coisa que possa estar levando essa alergia para o paciente, tá? Então, assim, não é simplesmente, meu cachorro está coçando, eu vou lá, ele vai dar um remedinho e vai resolver o problema. Então, às vezes, o buraco é mais embaixo, eu falo. Então, a gente tem que fazer toda essa parte de exclusão, ver como que tá, não tem nada picando ele que possa ocasionar essa alergia, tentar descartar a parte alimentar, ver em casa se está usando algum produto, alguma coisa que possa estar ocasionando essa coceira do paciente. Então, animais O produto que você fala pode ser um shampoo, pode ser um shampoo, um condicionador, e às vezes um perfuminho que passa no cachorro, que aí pode desenvolver essa alergia do paciente. Então, E eu acho que a dificuldade hoje no atendimento clínico no dia a dia ali, Hélio, porque a gente falava sobre isso fora do ar, né? sim. Com as IAs, inteligência artificial, com a internet de Exatamente. maneira geral. É. Vai lá e pergunta pro Dr. Google, né? O que é isso aqui? E aí a pessoa já chega lá, às vezes já usando um produto, já passou uma pomada, já usou um creme, e aí não Exatamente. resolveu, a situação vai agravando, não é assim? Exatamente, porque aí o pessoal vai vendo na internet, meu cachorro tá coçando, o que eu posso fazer? Aí a internet vai dar algumas opções, né? Usei esse shampoo, usa aquilo, e às vezes alguns shampoos, alguns cremes têm às vezes base de antibiótico, antifúngico, e às vezes o tutor vai utilizando isso, vamos dizer assim, sem saber, a gente às vezes acaba agravando o problema, né? Então às vezes acaba ocasionando às vezes uma resistência dessa bactéria, uma resistência do fungo. Então assim, a melhor opção é realmente procurar um clínico, ver o que está acontecendo, né? Tentar se informar certinho, fazer os exames e aí sim, consequentemente, entrar com o tratamento correto, né? Às vezes tem casos que a gente passa até para dermatologista para ver o problema do paciente, né? Então, às vezes tem alguns casos que a parte dermatológica é essencial. Aí a gente vai precisar procurar realmente um dermatologista da área. O Hélio, partindo para o final do nosso bate-papo aqui, com o Dr. Hélio Franzoni Neto, médico veterinário, foi noticiado, inclusive está no nosso portal de notícias lá, o RCA1, que um jovem de 18 anos, ele foi detido na cidade de Rosana, ontem, inclusive, dia do aniversário dele, né? E ele está sendo investigado, é suspeito de instigar automutilação e maus tratos animais por meio das plataformas de redes sociais aí, a chamada Discord, que é muito comum. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Claro, cidade vizinha nossa aqui.
após uma adolescente de 14 anos, moradora da cidade lá, ser vítima, né? Já chegou alguma coisa para você? Porque nessas redes aí, o Discord é muito usado pela garotada, né? Eles fazem essa, como se diz aqui, o rapaz aqui, ele incentivava, né? Instigava a pessoa a automutilar animais, filmar, colocar na rede social. Aqui não teve nada ainda. Até agora, graças a Deus, não passamos por esse problema aqui ainda não, Marcelo. Não tive nenhum caso desse tipo ainda. É revoltante, né? Cara, eu falo que, olha, a gente está chegando... Que ponto que o ser humano chega, não? Num ponto que a gente fala, gente, pra que isso? Eu falo que assim, pra que maltratar o cachorrinho? Pra que fazer uma mutilação no cachorro? O cachorro não tá fazendo nada pra você. E eu falo que isso, infelizmente, não acontece só com cachorro, né? Às vezes acontece com criança, às vezes um adulto vai lá... Às vezes faz alguma coisa uma criança, a gente fica revoltado. E pela diversão de filmar e jogar na rede social. Exatamente. Eu falo, aonde chega isso, né? Eu acho que tá faltando, né? Não sei, antigamente eu acho que... Não é nem por conta do ensino, acho, mas... Acho que antigamente as escolas e o professor em si era visto de uma forma muito diferente do que é visto hoje. Não sei se eu posso estar falando isso ou não, mas eu acho que assim, o professor antigamente era uma autoridade. A gente, quando era pequeno, o professor chegava na sala, a gente às vezes tinha que levantar da cadeira, ficar em pé, esperar o professor se acomodar para depois a gente sentar. Hoje em dia o professor chega na sala, tá aquela bagunça dentro da sala, né? Então eu acho que isso também está faltando tanto um pouco de respeito e ensinamento das vezes os próprios pais em casa passarem isso para os filhos também, para não chegar numa idade dessa e começar a fazer uma coisa dessa. Eu falo que gente, E fica o alerta aí para os pais, porque a garotada fica na internet o dia inteiro, né? Fica, e o pai, coitado do pai, não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo, né? Então procurar saber. E essa plataforma Discord aí é a Disneylândia desse povo, né? Tem muitos... Eu não sei como é que funciona, mas a gente acompanha as notícias aí. É como o Facebook, é como o Instagram, que eles criam grupos ali e é a galera deles, né? No dia a dia, para jogar videogame, para fazer, enfim, desafios. E acaba culminando nisso, né? A polícia de Rio Claro investigando esse caso envolvendo um jovem de 18 anos, tá? Uma das vítimas mora em Rio Claro, por isso que a polícia de lá foi acionada. Então fica atento aí. Com isso, Hélio, é fim do nosso papo sobre pets aqui desta quinta-feira. Quero agradecer a audiência, as participações. O Hélio vai deixar o endereço, telefone da Atualvet, a clínica veterinária do Dr. Hélio aqui na região central. Obrigado pela presença, Hélio. Vamos lá. Imagina, Marcelo. Vamos lá, pessoal. A clínica da Atualvet está localizada aqui no centro de Araras, bem próximo aqui do edifício Pedra Verde. Nossa rua aqui é Coronel André Wilson Júnior, 345, aqui no centro. Telefone para contato, telefone fixo, 30 96 0020, repetindo, 019 30 96 0020. E o WhatsApp, celular para entrar em contato no plantão, 019 99597 2527. Repetindo, 99597 2527. Mais uma vez, Hélio, obrigado. Um abraço para todos. Aí batemos um papo gostoso, papo sobre pets das quintas-feiras com o Dr. Hélio, médico veterinário, aqui pela Rádio Clube. Vamos trazer a previsão do tempo também. 8 minutos para as 13 horas, vamos ouvir o Celso Vernizzi, ele é o homem do tempo.